Deus abençoe. 1 João 4, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Diga confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então, dentro dessa perspectiva de que sem amor não existe justiça, o livro de 1 João, ele aborda em todo ele perspectivas orientadas para condutas que nos levam ao amor. Então, se você está no ambiente de justiça, se você crê que, segundo a palavra, Deus é amor, você não pode desprezar que dentro desse ambiente é estabelecido, através do caráter de Cristo, algumas propriedades que levam a mim e a você revelar esse amor. E essas propriedades, essas características, elas são atributos de Deus, atributos de Cristo, e que trazem para nós o mínimo da sensibilidade de ter como igreja. E o que nós estamos vendo nesses dias é que a igreja, ela perdeu algumas dessas características, que é empatia com o próximo, aliança, como foi dito, relacionamento entre os irmãos, bondade para ser disposto a alguém e principalmente se importar com a igreja de Cristo e ter misericórdia no exercício da compaixão. Irmãos, esses atributos, eles revelam o caráter de Jesus, e nós, como igreja do Senhor, nós temos perdido de maneira consistente, infelizmente. Porque se o justo vive pela fé, eu não posso me esconder atrás da minha justiça própria, da minha causa própria, e perder aquilo que eu já conquistei em Cristo Jesus, para revelá-lo não mais só às pessoas que estão lá fora. Mas a grande dificuldade hoje é de revelar esses atributos a quem convive conosco dentro da igreja. E nós precisamos criar, nesse ambiente de Páscoa, essa relação na nossa mente, de que nós precisamos sim ter empatia, aliança, relacionamento, precisamos ter misericórdia por compaixão ao próximo, precisamos nos importar com pessoas, porque tem pessoas que estão saindo do convívio de Cristo, porque elas não suportam dores, e todos os assuntos que foram falados aqui, eles vêm culminar exatamente sobre a estrutura do amor. Cara, é muito sério isso. É muito sério. Aleluia. No ambiente do amor, a justiça, e quando eu falo amor, eu falo com letra maiúscula. A justiça dele é conhecida não porque o que é que ele pode fazer por mim ou por você, mas é exatamente porque quem ele é. Ele já está estabelecido.
Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, Deus que habita em mim e em você. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o grande eu sou. E se a gente, como igreja, cria esse nível de confiança nele e consciência de que tudo está nele e quem ele é já é o suficiente, cara, a gente tem que começar a testemunhar isso daqui para lá. Da compaixão com o próximo, de quem está sofrendo. Tem muitas pessoas sofrendo dentro do contexto da igreja. E socialmente falando, a gente tem ainda mais. Porque socialmente falando, pessoas que estão aí fora, grandes pessoas, milhões de pessoas desviadas, pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, pessoas que conhecem Jesus, de ouvir falar, mas nunca tiveram alguém para revelá-lo exatamente pelas atitudes e comportamentos aos quais nós, ao recebê-lo, deveríamos já ter incorporado em nós, no nosso espírito, há muito tempo. E falando sobre essa estrutura do que a gente está vivendo, hoje a gente tem uma realidade no Brasil, nas nações, no mundo, que contextualizando de uma forma socialmente falando, tem muita gente morrendo sem ter Jesus. Esses dias eu contei na igreja, mas eu quero refletir porque foi algo que me impactou. Nós havíamos ido ao hospital, eu, Rogério e família. Em um determinado momento, eu e Rogério estávamos do lado de fora do prédio. E nós orávamos, e ele orando, e eu orando. E eu começo a orar, e eu vou me movimentando. Não sei, é um mover que vem em mim. E eu elevo a voz mesmo, e eu pulo, e eu bato o pé, e eu chuto brita, e eu tenho vontade de morder a canela dos outros. É algo que, quando o Espírito de Deus ele vem e me pega. E a gente estava lá assim, aí de repente chegou uma senhora, uma mulher madura, e uma criança do lado, e o menininho ficou me olhando assim, todo estranho, e eu vi que ele estava inclusive atemorizado pelo meu jeito. E ele falou assim: o que ela está fazendo? E a senhora falou assim: deixa ela, eu acho que ela está orando. Não, ela está orando. Quantas pessoas nós temos atraído para o nosso ambiente de oração? Quantas vezes nós temos nos importado a ponto de ter empatia, de estar exatamente do lado de fora de alguém que está sofrendo e ministrando sobre ele a nossa oração, a dedicação do nosso tempo, do nosso relacionamento com Deus, que é isso que a maioria daqui, pastores, líderes e também ovelhas deveriam fazer. Eu estou citando esse exemplo porque foi recente. Mas qual que é a prática da execução que você está tendo ao longo do seu dia a dia? Com quem é que você tem se importado, irmãos? Socialmente falando, você consegue andar na rua e revelar quem você é em Jesus? E eu não estou falando de saião, de coque. Eu não estou falando de blusa abotoada até aqui com gravata, não, e Bíblia debaixo do braço, não. Eu estou falando da sua identidade, de quem você é. Se eu sou essa que começa a orar e começa a gritar e vai se movimentando, essa é a minha identidade em Deus, e eu não tenho problema com isso. Agora, quem você é em Deus, que vai revelar essa identidade no contexto social, para que as pessoas reconheçam Ele em você, porque Ele é.
Abra comigo o livro de Miqueias, por favor. E eu volto lá na minha mesa, quando eu abri o meu computador, quando eu abri a minha Bíblia, peguei as minhas canetinhas coloridas, coloquei, me organizei e comecei a falar: Deus, fala comigo. Porque eu quero falar de amor. Eu quero falar da dignidade que eu recebi do Senhor, porque o Senhor é amor, então eu te recebi. Porque a minha linguagem, Regina, falando de amor, já é justiça. Eu me compadeço com as pessoas que caminham comigo de perto, sabe? Essa é uma característica que eu tenho, porque eu já carrego esse ambiente. Eu não consigo ver injustiça. Eu não consigo ver alguém sofrendo. Eu não consigo ver alguém me pedindo algo e eu não posso dar. Eu não consigo. Vem as pessoas, muitas vezes, nós pastores, e o que foi falado aqui pelo Rafa, que onde ele colocou que muitas vezes dá vontade de desistir. Por quê? Porque muitas vezes você está ali malhando em ferro frio, com uma pessoa que te busca, uma pessoa que te pede ajuda, mas ela mesma não se posiciona, e isso dá desânimo na gente, porque a pessoa não olha para Cristo, ela olha para o pastor, e se o pastor não faz nada, se o pastor não pode modificar a história dela, o pastor não presta, é fraquinho. Ah não, que isso. Cansei da pastora Regina. Pedi ela uma cesta básica. Ela ficou me enrolando, falou que queria marcar uma visita, queria ir lá na minha casa. Mas para que, se eu estou precisando da comida? Para que ela quer ir na minha casa? Aí quando ela abre as portas da casa dela, você chega, você fala de Jesus para aquela pessoa, você ora com ela, você entrega aquele alimento físico, mas ela não entendeu que você foi lá levar o alimento espiritual, e ela não quer compromisso com o alimento espiritual, porque o que ela quer satisfazer é a barriga dela. E ela te responsabiliza ainda no final. Porque socialmente falando, o contexto das comunidades, das cidades, é de responsabilizar uma figura religiosa, seja pastor, padre, seja quem for, pela falta de compromisso que essas pessoas têm em buscar a Deus. Agora, nós, pastores, líderes de célula, o que é que nós temos feito para revelar quem é Jesus para essas pessoas? Porque, tudo bem, vai falar da Regina, não me interessa. Pode meter o pau, falem mal, mas falem de mim. Porque não importa o que o outro pensa ao meu respeito. O que importa é que Jesus, o que Deus, o que o Espírito Santo sabe ao meu respeito. Mas a gente se esforça. E Miqueias foi um homem, foi um profeta de uma visão, onde dentro dessa estrutura social, ele veio para advertir as pessoas sobre o governo que estava sendo estabelecido naquele tempo, contra o povo, contra aquilo, e ele se sensibilizou contra toda a estrutura que acontecia contra o povo, contra o sofrimento daquele povo, contra a ausência de alimento. Miqueias foi um profeta social, sim. E hoje nós temos aí no Brasil uma estrutura que trabalha contra um governo, de uma estrutura de oposição, que quer tirar do governo aquele que foi estabelecido por Deus, porque nós não tínhamos aqui um homem que se posicionava junto com o Senhor para que fosse a favor das pessoas socialmente falando. E socialmente falando,
E é política sim, porque nós, pastores e líderes, somos responsáveis por impregnar uma opinião correta e não corrupta a respeito do que acontece nas estruturas do Brasil. Nós estamos vendo a grande mídia aí chacotando o Bolsonaro. Se ele é certo, se ele é errado, eu não sei. Mas ele foi o homem que Deus colocou lá para que a igreja brasileira se levantasse em oração, o cobrisse, para que ele pudesse sim falar que o governo dele, a prioridade é Deus. Essa atual movimentação que está acontecendo, ela veio com um propósito de enfraquecer a igreja. E você, como igreja, tem uma obrigação de se posicionar de joelhos e levantar um clamor pela sua nação, para que esse espírito de corrupção, morte, engano, mentira, miséria, ele seja extirpado do nosso ambiente, porque nosso ambiente, ele é um ambiente de justiça, e nós temos que clamar por isso. Miqueias capítulo 6, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outreiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. E vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia, ou seja, há divergência, há contestação. O Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, que entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? O Senhor questiona o povo: povo meu, o que eu tenho feito para vocês? Com que te enfadei, ou seja, com que te irritei, te incomodei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Quando Deus te levanta numa nação, Ele sempre te posiciona com conexões que farão você avançar durante o seu processo. E essas conexões, elas são conexões firmadas, a exemplo de Moisés, na estrutura da palavra de Deus. Moisés foi um homem extraordinário, ele transitou em todos os ambientes, ele foi mestre, ele foi líder, ele foi um homem que marcou uma geração, ele foi um homem que orou, que ensinou, ele foi sacerdote, ele foi um grande homem. Mas nessa estrutura atual, o que faz você mudar com uma visão de Moisés para você é tudo aquilo que você está engolindo dentro do seu conhecimento. Você precisa se encher da palavra, meditar nela, como disse a pastora Denise, para que você viva dentro desse conhecimento a possibilidade, como Moisés teve, de orientar um povo por uma estrutura diferente. Você vive também no ambiente da autoridade, que foi o ambiente de Arão. Arão era sacerdote, ele tinha autoridade, ele tinha estrutura que o movimentava diferente. Miriam, ela se movimentava na adoração. Foram 3 conexões estabelecidas em 3 ambientes que a justiça trata: conhecimento, autoridade, adoração. Todos eles resultam no amor. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Moisés, Miriam,
Moisés, Arão e Miriam. Ai, irmãos, eu comecei a pirar nisso aí, porque isso me causou um grande constrangimento por dentro, porque eu, Regina, tenho conhecimento de tudo isso. Eu me vejo fazendo muitas coisas a respeito, mas parece que o que eu ando fazendo não está sendo suficiente. Versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresenteis ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias trata sobre como nós devemos agradar a Deus, mas ele considera aqui algumas estruturas que foram a de queimar sacrifícios e oferendas. E de modo geral, a nossa sociedade, a própria igreja trata isso como sendo algo comum, que é aquilo que eu acabei de dizer, porque às vezes não é o suficiente para outras pessoas o que eu estou fazendo, mas quem eu estou sendo é o mais importante para Deus. E nós, como estrutura de igreja, nós precisamos entender isso e parar de bater cabeça, parar de malhar em ferro frio, deixar de fazer um pouco as coisas para que o homem veja e ser aquela essência que Deus procura em nós, porque o fazer será automático depois disso. Quando você é nele, o fazer, ele torna um segundo plano. A gente tem que parar de ficar buscando essa aprovação. Algumas pessoas consideram que entregar algo para alguém, e principalmente algo que não lhe custe, é uma forma suficiente de agradecer a Deus. Então eu venho aqui, eu tenho o dízimo, eu tenho a oferta, mas aí eu ganho R$800 e eu vou entregar só R$30 do meu dízimo, porque tá bom. Afinal de contas, 10%, como a palavra diz, é muita coisa, mas 30 já é o suficiente. As pessoas roubam de Deus a oportunidade dele próprio abençoá-la, porque elas não entenderam, elas acham que é a obrigação do fazer, e não entenderam que o ser, o assumir o caráter de Jesus dentro de você, não te habilita a ser quem você é, mas a ser quem Ele é, porque Ele habita em você. Deus não deu pra gente qualquer coisa. Ele deu o filho dele. Ele não entregou para você a metade do filho. Ele deu o filho dele por você. Primeiro versículo que a Manuela aprendeu na escola bíblica. João 3,16. Abre aí para você ver o que diz. Eu sei que todo mundo sabe, mas abre aí para você ver com os seus olhos agora.
sobre uma expectativa de revelar. Eu espero que essa palavra revele em você aquilo que Deus entregou para você e por você. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Ele te entregou o Filho dele. Não foi para você passar um período com ele. Não foi para você tirar 5 minutos do seu dia. Não foi para você fazer a sua reza gospel. Foi para você ser com Ele eternamente nos ambientes de justiça. E ser com Ele dentro do ambiente de justiça é ser o que Ele é, porque Deus é amor. E dentro desse ambiente habita o Espírito Santo de Deus, que é o amor eterno da sua, melhor dizendo, necessidade. Repita comigo: Deus nunca me dá pouco, ou quase nada. De maneira alguma Ele me deu. Ele me deu tudo o que eu preciso. Não, mas vocês estão muito devagar. Vamos abrir a boca. Deus nunca me dá pouco. Deus nunca me dá quase nada. Ele me deu tudo o que eu preciso. Ele me deu Jesus. Aleluia! Aleluia! Você entende isso? Essa é a Páscoa do Senhor, irmãos. Essa é a Páscoa do Senhor. Ele não te deu nada meia boca, não. Ele não partiu em nada aquilo que Ele queria te entregar integralmente. Ele não escondeu a melhor parte para Ele e te deu só um pedacinho. Ele te deu tudo. Ele te deu o Filho. Para que nesse ambiente de justiça, de amor, você pudesse ser envolvido por isso. Você pudesse entender que Ele sendo em você e você sendo com Ele em amor, a igreja brasileira, ela vai se movimentar em ambientes sociais, espirituais, que é tudo aquilo que a gente precisa para poder modificar, para poder se deslocar, para poder se movimentar, porque a Páscoa do Senhor chegou. A passagem, a porta está aberta. Vamos lá, vem todo mundo comigo. Jesus, Ele vai voltar e Ele vai me encontrar como igreja adornada, linda, perfeita. Ele vai me encontrar cheia de amor, cheia de autoridade, cheia de compaixão, cheia de integridade, cheia de honra. Ele vai me encontrar com todos os atributos do caráter do Filho dele, porque eu entendi que não basta eu fazer, eu tenho que ser. Meu Deus! Miqueias, socialmente falando, estava naquele tempo já se importando com as coisas que estavam acontecendo, igreja. E hoje eu quero falar 3 pontos aqui para vocês, para criar um alerta em nós de como é que nós temos nos posicionado. Para caminhar com amor no ambiente de justiça, você precisa ter uma causa. Esse é o primeiro ponto. Quando no seu espírito, no seu coração, no ambiente que você transita, é estabelecido uma causa,
você se prepara para defendê-la. A nossa causa é Jesus, irmãos. Você tem que se preparar para defendê-lo. No versículo 1, você tem que preparar para defendê-lo. Não que ele precise, porque ele não precisa. Mas socialmente falando, nós precisamos defendê-lo para essa sociedade que não o conhece, que está se perdendo pela mediocridade, pela ambição, pela fome, pela corrupção. Pelo vício, pela prostituição. Miqueias 6:1, ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes. Deus está falando, igreja, levanta-te. Você precisa entender qual é a causa. A causa é A com A maiúsculo, pela qual você está vivendo. O que a gente tem visto é que líderes estão perdendo a paixão por Jesus, porque estão sendo bombardeados. Por quê? Porque muitas vezes não encontram apoio. A gente está sendo minado dentro da própria igreja. A própria igreja do Senhor, ela está se rebeliando. Ela é aquela torre de Babel, todo mundo ali sem entender a causa. Levanta-te, igreja. Defende Jesus perante as pessoas. Busca meditar na palavra. Se conecta com alguém que sabe mais. Busca de Deus. Fala, Senhor, senta aqui, faz igual eu fiz lá em casa. Falei, Deus, a mesa está pronta, senta aqui comigo. Espírito Santo, me ajuda, porque o Senhor sabe que eu tenho algumas debilidades. Às vezes eu viajo na maionese. E foi isso mesmo que aconteceu. Senhor, me ajuda aqui, é isso que eu estou lendo. Aí eu peguei o WhatsApp, mandei, comecei a escrever, mandei para o apóstolo. Falei, irmão, fala se eu estou viajando na maionese ou se é isso mesmo que Deus está falando comigo. Porque assim, você sabe, eu não quero fazer nada que não valha a causa. Ele falou assim, segue o rio, segue o baile, vai para cima. É isso mesmo. Então se conecte a pessoas que vão alimentar o seu conhecimento na meditação da palavra. Não caminha sozinho não, porque senão você vai ser minado, bombardeado, você vai ser enfraquecido, vai andar desanimado, porque esse ambiente desse espírito da morte, é isso que ele está fazendo com a sociedade, é isso que ele está fazendo através das mídias. Para de assistir novela, para de assistir Globo, para de assistir esses programas que escorrem sangue no canto da televisão. Para com isso. Domina seu tempo, se planeje. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, assim já diz lá em Romanos. Se a justiça de Deus se revela no Evangelho, eu preciso defender a minha causa. A minha causa é Jesus, então eu preciso ir para cima.
Segundo ponto, para caminhar no ambiente do amor, você precisa ter memórias sobre as justiças que já foram realizadas na sua vida. Miqueias 6:5. Lembra-te. Lembra-te agora. Aleluia. Você lembra de onde você saiu? Eu me lembro. Eu me lembro de muitas coisas, talvez nem todas, porque humanamente falando, todos os benefícios que Jesus nos traz todos os dias, seria quase que impossível para nossa condensação mental lembrar de tudo. Mas seguramente das que me causaram maiores dores, eu me lembro bem. Eu me lembro bem. As memórias são as experiências produzidas no processo para te dar resistência. São as pressões suportadas que te faz valorizar o poder de Deus em sua vida. Tudo aquilo que você sofreu como pressão, tudo aquilo que você tem aí como cicatriz, porque todo grande guerreiro tem cicatrizes. Tudo isso precisa ser o combustível para fazer você lembrar de onde você saiu. Para você valorizar o poder de Deus na sua vida. As memórias, mediante a tudo isso, também produzem em você autoridade. Porque o poder de Deus, por amor a você, foi revelado, foi estruturado, foi condensado para que você pudesse vencer as suas dores. Deus ama pessoas. Você precisa amar o que Deus ama. Você precisa reproduzir para essas pessoas aquilo que você venceu, aquilo que te causou dor. Um dia, um tempo atrás, eu estava aqui, a igreja ainda era aquele púlpito baixinho, eu estava lá atrás. Uma pessoa falou assim: oi, Regina, por que você não vai ser ungida pastora? Você é irmã do pastor Rogério. Fiquei pensando naquilo durante muito tempo e eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque eu falei assim: mas ele é o pastor? Não necessariamente eu tenho que ser. Por que a pessoa está falando isso para mim? As pessoas cobram da gente, né, algumas coisas que, seja lá por quê, o que for. E aí eu fiquei durante um tempo, eu me lembro disso, eu fiquei com aquilo no meu pensamento. E lá atrás, antes de eu me desviar, eu já tinha recebido uma palavra de um irmão chamado Francisco, um velhinho lindo. Ele tinha falado comigo que o Senhor ia me dar uma unção pastoral. E eu fiquei pensando, aí eu lembrei do que o irmão Francisco falou antes de me desviar, quando eu era crente do primeiro amor. Aí eu saí da igreja, pirei o cabeção, bati cabeça, ganhei muitas cicatrizes no processo. E aí Deus falou assim: não, agora chega. Já deixei que batessem demais nela. Tadinha, eu vou lá buscar ela de volta. Aí ele olhou para mim com os olhos de amor. Os olhos que ele nunca tirou de mim.
Só que o meu foco não era ele. E devido a tantas cicatrizes, tantas dores, tantas reproduções de coisas que alimentavam o meu desespero, eu acho que ele falou: agora eu vou mandar um sinal de fumaça para poder falar com ela que eu estou por perto. Porque eu já tinha perdido a minha crença nele. Irmãos, se eu contar aqui tantas coisas no meu processo de desvio do evangelho, o que me aconteceu, a gente vai ainda entrar a noite adentro. Mas o que eu quero dizer é que com toda essa estrutura, esse processo que eu vivi, as experiências que eu adquiri, quando aquela irmã, quando eu voltei para a igreja, me perguntou e eu não tinha o conhecimento, a sabedoria, eu não sabia responder. Pelo contrário, eu até gerei uma crítica em cima da fala dela. Eu não sabia que todos os processos eram para estar onde eu estou agora, fazendo aquilo que ele propôs que eu fizesse lá atrás e eu negligenciei. Só que aí ele me colocou numa condição de aperfeiçoamento. Ele falou: quer ir pelo modo mais difícil? Ok, a escolha é sua, Regina. Tudo bem. Quer elevar o nível? Quer ser hard? Ok. Tudo que eu vivi, não foi ele que mandou acontecer comigo. Foi a escolha errada que eu tive. Geraram em mim processos, geraram em mim cicatrizes. E hoje, diante de toda a experiência que eu adquiri, eu reproduzo para mulheres, para que elas, pelo menos eu tento, irmãs. Eu estou tentando. Tem umas que ainda querem bater cabeça. Mas eu faço o meu papel de reprodução, porque eu me lembro de onde foi que ele me tirou. As minhas memórias me dão autoridade para que eu reproduza esses processos, para que mulheres não vivam aquilo que eu vivi, para que elas não sintam e não venham mesmo, porque o Senhor, Ele quer fazer com que você entenda que tudo já está nele. Então para que você vai sofrer? Para que você vai arregaçar o peito, aquele peitinho de pombo, e falar assim: não, deixa que eu vou. Para com isso. Aprenda a se conectar. Aprenda a ouvir as pessoas que têm maturidade. Você precisa entender isso. Meu Deus, que amor é esse que o Senhor tem por nós. Miqueias, ele se movia por compaixão, igreja. Por compaixão pelas pessoas que sofriam socialmente falando. E nós, qual que é a semelhança para o tempo atual do que nós estamos vivendo? E o que nós, como igreja, temos feito? A igreja atual, ela precisa expressar Jesus de uma maneira diferente. De uma maneira em que pessoas que são carentes ou que estão carentes, pessoas que vivem em ambientes de miséria espiritual, elas entendam que o processo delas pode ser revestido quando a confiança dela está no Senhor. Porque o medo atual é sobre essa estrutura que o Covid trouxe para poder despertar a igreja, despertar as nações para quem Ele é, para que as profecias venham se cumprir, para que nós, enquanto igreja, esperemos como noiva, porque o noivo, Ele vem. Mas
Mas será que nesse processo em que hoje muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão sofrendo feminicídio, mulheres, muitos homens estão se enfiando nas drogas, nos vícios. Olha, está faltando respirador nos hospitais, mas Ele é o fôlego da vida. Aonde é que esse fôlego da vida está fazendo você expulsar? Para onde você tem caminhado? Esse ar que nós temos respirado todos os dias. O Covid ataca o pulmão. Ele é uma infecção que se alastra. Se nós alastrássemos com a mesma velocidade que ele alastra nos ambientes sociais fora da igreja, o fôlego da vida já estava alcançando pessoas. Pessoas não estavam indo para as covas, nem vivas e nem mortas, sobre uma responsabilidade que a igreja está negligenciando de levar o evangelho. Meu Deus, o fôlego da vida habita em mim. O fôlego da vida habita em você. Pessoas precisam desse fôlego, irmãos. Não é de leito de hospital, não é de respirador, não é de oxigênio. Pessoas precisam desse fôlego. Terceiro e último aspecto que eu aprendo com Miqueias, que para aplicar o amor de Deus no ambiente de justiça, abre lá comigo, Miqueias 6:8. Nós precisamos ter algumas expressões, precisamos revelar. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede, o que é que o Senhor pede de ti? Para que pratiques o quê? O quê? E ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que precisamos, o que nós, igreja, precisamos para nos orientar como cristãos, é a declaração, é a revelação da prática do ambiente do amor, que revela a bondade, a misericórdia e a humildade. Se nós entendermos disso, se nós entendermos verdadeiramente o que é ser bom, não é ser bom para inglês ver, não, é ser bom de verdade, é ser bom. É ser humilde, pedir ajuda, saber com quem você anda, andar nos ambientes da obediência com a sua liderança, é ser humilde para receber ensinamento, exortação, para ser corrigido quando for corrigido, e aceitar a correção, e ouvir do seu líder: olha, eu já vivi isso, não faz isso não, irmão, você vai bater cabeça à toa. Ah não, que isso, tá bom, eu já entendi.
e não se posicionar de maneira humilde. E isso faz com que você, com essas atitudes, você não revele aquilo que Jesus quer que você revela. Porque para quem não é humilde, ele também não entende nada de misericórdia. Porque pessoas arrogantes não entendem de compaixão. Pessoas soberbas, elas têm o olhar para o próprio umbigo. Elas não olham o coletivo. Elas não se alinham por aquilo que Jesus se alinha, que é se importar com pessoas. Que é aquilo que Jesus quer que você se alinhe, melhor dizendo. Que é se importar com aquilo que Ele ama, com quem Ele realmente expressou o amor dEle, morrendo por mim e por você, e ressuscitando. Essa é a Páscoa do Senhor. Humildade, bondade, misericórdia. 3 atributos que fazem parte do ambiente do amor. 3 atributos que revelam o ambiente do amor sobre a perspectiva de justiça. Não tem a ver com aquilo que você dá a Ele. Ter esses 3 atributos não tem a ver com aquilo que você dá para Ele. Ter esses atributos revelados vai revelar exatamente a atitude dele manifesta em você quando ele foi para a cruz. Vai revelar o ambiente do amor através de 3 atributos: pela humildade dele, pela bondade dele em te salvar e pela misericórdia dele em fazer você uma pessoa diferente, em despertar em você a necessidade de ser. Você precisa ser para celebrar a Páscoa, entende? Deus não precisa de nada de nós, não, irmãos. Ele não quer holocausto, Ele não quer sacrifício, não. Ele quer te poupar de bater cabeça. Ele quer te poupar de um monte de coisa ruim desse mundo. Ele quer te poupar porque Ele já te deu a chave, os 3 atributos: a misericórdia, a humildade e a bondade. Elas precisam estar impregnadas em você, porque se elas estiverem dentro, você vai revelar aquilo que Ele fez na cruz. Você vai revelar a atitude de amor no ambiente de justiça que foi a cruz do Calvário. Esse foi o maior ambiente de justiça que a história já viu, mesmo sendo praticado por uma injustiça, porque Ele não precisava, mas Ele fez por amor a você e a mim. Tudo isso é para gerar em nós ações, movimentações para celebrar a Páscoa, movimentações proféticas. Você precisa entender isso. Você precisa sair dessa festa aqui diferente. Você precisa se movimentar de maneira diferente. Precisa haver no seu coração compaixão, amor, justiça, paz, longanimidade, humildade, misericórdia. Você precisa ter olhos de amor e se movimentar com o amor. Gente, Deus é amor. Deus é amor.
Se Jesus é Deus, quem é o amor que está sendo revelado aí? Como é que esse amor está sendo revelado? Será que há pureza no seu coração para isso? Pastor Anderson, o Espírito Santo te convoca, meu irmão. Será que há amor no seu coração para isso? Será que o amor habita no seu coração para isso? Abre para mim Romanos capítulo 5, para a gente encerrar, mas em mim você pode acreditar. Se bem que eu sou da família Costa, né? Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, em sua justiça, estabelece a linguagem do amor através de Jesus. Essa é a celebração da Páscoa. Essa é a sensibilidade do Senhor para trazer uma Páscoa diferente. A gente precisa sair daqui diferente. A gente precisa gerar em nós os atributos dele. Eu quero te pedir agora que curve a sua fronte, se ajoelhe, fique em pé, se movimente, desconecte com aqueles valores que você trouxe até agora, para que você venha incorporar os atributos de Deus, de Cristo em você. Que haja uma movimentação profética nessa tarde, porque foi debaixo desse louvor que o Senhor me deu todo esse escrito. E eu tenho mais 9 páginas lá em casa. Então, se não é para acreditar no pastor, daqui a pouco eu abro aqui. Porque o que ele mais traz para nós quando nós meditamos na palavra é o conhecimento de quem ele é. Ai, irmãos, não vamos perder o tempo de ficar arrumando desculpas de não serem Deus, aquele que Ele quer revelar a você. É para fazer, a igreja tem que fazer, mas é para ser primeiro. É para ser primeiro. É para ser filho. É para ser aquele que é obediente. A geração de Noé está aí. É para ser aquele que se movimenta por uma causa. É para ser filho como Davi foi. É para ser uma mulher guerreira como Débora foi. É para ser uma mulher adiante como Abigail foi. É para se importar com as causas, sim. É para lembrar de onde você estava e aonde você está agora. E tem gente que está lá atrás esperando uma palavra sua para modificar a vida dele, os caminhos dele. E você está sentado no banco da igreja porque você está cheio de mimimi no coração. Porque o pastor não vai comer biscoito na sua casa.
Porque na hora que você pediu para o pastor orar, ele não pôde, e você responsabilizou ele pela sua negligência espiritual. Para, igreja! Sejam sociais. Saiam para a rua. Olha na sua rua. Esses dias eu estava orando. Todo dia, meio-dia, eu vou lá para minha varanda e falo: Deus, em nome de Jesus, salva os meus vizinhos. Senhor, eu abençoo o pai, a Marilene, a Marta. Eu abençoo a Carminha, Deus. Aí um dia desse eu estava varrendo a rua 7 horas da manhã para o lixeiro levar. Chega a vizinha: oi, Regina, bom dia. Bom dia, amiga, tudo bem? Ô, Regina, lá de casa eu fico escutando você orar por mim. Ela baixou a blusa. Aí tinha uma cicatriz do ombro até aqui. Você não sabia, né? Mas eu tive um tumor aqui, ó. Eu vim te agradecer, Regina, porque eu sei que foram as suas orações. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Eu falei: que Ele te abençoe também, querida. Mas foi Jesus que fez isso por você. Ele é o Deus que tudo pode. Não sou eu, não, é Ele. Ele. A igreja, pelo amor de Deus, que dispare um gatilho na sua mente de transformação, de uma transformação real e verdadeira, de um compromisso com as pessoas que estão sofrendo. É nossa responsabilidade, sim, se importar com o que Deus ama. Miqueias foi um profeta. Você também é um profeta dessa geração. Miqueias foi um homem que advertiu o povo, orientou, estava ali ao lado. Ele estava ali junto com a dor do povo, pela corrupção, pela fome que as pessoas passavam. Miqueias estava ali, mesmo que ele não pudesse fazer muita coisa, mas ele estava com o Senhor. Então o Senhor tudo pode. Se Ele é o Deus que tudo pode, você tem que caminhar com Ele. Deixa Ele ser em você. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Eu fiz o meu melhor, Deus. Eu espero que o Senhor receba a minha adoração, Pai. Recebe também as orações dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Recebe cada um deles, Senhor. Pai, eu te clamo nessa tarde. Pai, eu te clamo, modifica a história de vida deles. Que eles se lembrem, Deus, de onde é que o Senhor os tirou. Que eles tenham memórias, meu Pai, para reproduzir as vitórias, tudo aquilo que o Senhor deu para eles. Senhor, que eles tenham o Senhor como causa de vida. Que eles sejam humildes, misericordiosos, bondosos. Essa é a oração, Deus, que eu faço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Quero amar a quem Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Ter um coração igual
eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero ser como tu, como tu. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Meu clamor, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero ser como tu és, Jesus. Quero ser como tu és, Jesus. Jesus, humilde. Tira o meu prazer pelo pecado. Tira prazer do pecado. Coloca o caráter de Jesus
Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Deus é bom. Deus é amor. E a sua linguagem de amor é te colocar numa nova perspectiva de justiça. Sem amor não existe justiça. Amém? Glória a Deus.